Então, processo penal é um lugar de respeitar regras. Para isso que ele serve, para isso que ele se presta. Quando nós falamos de processo penal, nós estamos falando de um movimento constitucional, de um movimento de garantias, de um lugar onde uma pessoa será acusada por um fato criminoso, vai se desenvolver no tempo a forma de o juiz conhecer sobre esse fato criminoso por mais de um ângulo, o ângulo de quem acusa, o ângulo de quem se defende, e após ele poderá então dar uma sentença. Mas quando nós falamos de um lugar de garantias, nós não queremos dizer de um lugar para chegar à absolvição. Da mesma forma que nós não queremos dizer que o processo penal é um lugar para chegar à condenação. O processo penal ele não tem nenhuma, vamos dizer assim, preocupação se o juiz vai condenar ou se o juiz vai absolver. A preocupação que o processo penal tem que ter é uma preocupação de desenvolvimento dentro da lei. Se dentro da lei o processo penal se desenvolve e ao final o juiz conclui que houve crime ou se não houve crime, é independente, nós temos justiça. Por quê? Porque a justiça é o cumprimento da lei. Se o processo penal ele se desenvolve para a qualquer custo condenar ou para a qualquer custo absolver, aqui nós temos um problema, porque não é mais processo penal. Aqui é um procedimento, é um método, vamos chamar do que seja, que não está buscando aplicar as leis que uma sociedade, que um povo, que resolveu construir na finalidade de dizer se alguém é ou não é culpado. Então, quando nós falamos de processo penal, nós falamos de um lugar onde regras devem acontecer. Então, um advogado, dentro de um processo penal, ele vai buscar não só dizer que o cliente é inocente e tampouco de ficar colocando nulidades. Não é isso. O advogado, dentro de um processo penal, ele vai trabalhar para que o seu cliente ele esteja tendo as regras que existem dentro de uma sociedade respeitadas, seja para condená-lo, seja para absolver. Então, uma vez o juiz convencido de que o réu é culpado, o juiz precisa fundamentar o porquê que é culpado. Para fundamentar, ele vai apresentar os motivos, as provas que levaram a crer o porquê que ele é culpado. Essas provas têm que ser lícitas. Uma vez considerando culpado e com provas, qual a dimensão da pena que vai ser aplicada? Para chegar nessa dimensão de pena, eu preciso de regras, essas regras precisam ser cumpridas. Não basta eu chegar e dizer, eu quero dar 5 anos de prisão, eu quero dar 2 anos de prisão, eu não quero dar prisão. Não, existem regras e essas regras vão ser cumpridas dentro de um processo. Bom, e de outra forma, eu sou o acusador. Eu, enquanto acusador, eu sei que regras têm que serem cumpridas. Então eu vou buscar uma acusação dentro de regras. Eu vou evitar pular etapas, eu vou fazer com que as etapas sejam cumpridas para que as provas sejam construídas de formas regulares e para que ao final o juiz se permita condenar ou absolver, mas no caso eu enquanto acusador estou buscando uma tese de acusação, já ao final, dentro de provas regulares, haja uma condenação regular e a justiça vai ser feita. Por quê? Porque ele foi condenado? Não, mas porque ao chegar na condenação se deu por meio de regras. Então, dentro de uma sociedade de direito, a justiça não está no resultado, condenação ou absolvição. A justiça está dentro das regras que foram observadas para chegar a este resultado. Então, vai existir pena sem processo? Não, não vai existir pena sem processo. Agora, o processo não precisa ser demorado, o processo não precisa ser tão moroso ao ponto que não se sinta quando vieram a ter uma pena, não houve em si uma resposta social. É um jogo muito complexo, mas é necessário, por diversos e diversos motivos. Mas nesse primeiro vídeo, que a gente vai abrir então a nossa temática sobre processo penal na prática, mas não numa prática manualística, mas uma prática que é voltada dentro de regras, voltada para aquilo não de manual, mas de tratados de processo penal, a gente vai querer expor esse tipo de processo penal. Um processo penal que garante regras, que acusando ou defendendo-se dentro de uma regularidade, julgando dentro de uma regularidade. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Então hoje a nossa ideia foi mostrar para vocês o que é o processo penal no nosso ponto de vista de estudo. Forte abraço!